Evocação dos espíritos. Assim como o espiritismo não explodiu a partir de um vácuo cultural, tampouco surgiu de um vácuo metafísico. Nada havia de novo em chamar os espíritos. A oração, de certa forma, faz isso. E assim, evocar os espíritos é algo observado em todas as grandes religiões do mundo. Já os xamãs chamavam deuses para abençoar ou amaldiçoar. E podemos presumir que o primeiro homem das cavernas que se encolheu de medo diante de um raio ou de um grande mamute tenha pedido ajuda a poderes invisíveis. Mas em relação a antecessores imediatos, o espiritismo deve muito a 3 homens: Franz Anton Mesmer, Emanuel Swedenborg e André Jackson Davis. Franz Anton Mesmer era um médico austríaco setentista que criou uma teoria segundo a qual tudo existe dentro de um fluido sutil que permeia o universo e associa todas as coisas em mútuo intercurso e harmonia. No início de sua carreira, Mesmer acreditava que o ímã podia transmitir poderes curativos através dessa misteriosa conexão. Mais tarde concluiu que o ímã não era necessário, os próprios seres humanos podiam armazenar e transmitir esse poder. Podiam exercer o magnetismo animal. Uma das funções magnéticas era a de induzir o transe. Dizia-se que alguns dos pacientes de Mesmer demonstravam em transe poderes paranormais, em especial a clarividência, a capacidade de ver fatos para além do alcance dos sentidos. Os que possuíam esse dom eram chamados sensitivos. No início do século XIX, o mesmerismo desfrutou de grande popularidade nos Estados Unidos, onde mesmeristas itinerantes entretinham um público com demonstrações de ilusionismo hipnótico. Quando o espiritismo entrou em cena, o terreno para a crença em maravilha já fora bem preparado. Muitos adeptos da nova fé consideravam o magnetismo animal como o possível conduto dos espíritos para os vivos. Essa ideia tinha um certo apelo quase científico. Quase do dia para a noite, os antigos sensitivos se transformaram em médios que entravam em transe, enquanto o mesmerismo contribuía para os milagres. O Swedenborgianismo oferecia uma base filosófica. Emanuel Swedenborg, importante cientista sueco do século XVII, voltou a ser considerável intelecto para o misticismo quando, em sua maturidade, começou a ter visões. Declarou que recebia Deus Cristo e inúmeros seres menores, incluindo espíritos dos mortos. Tinha também visões detalhadas do céu, do inferno e do reino hierárquico, de 6 esferas espirituais em torno da terra. As almas que buscavam a iluminação subiam da vida terrena até as esferas mais externas. Swedenborg escreveu muitos volumes sobre suas experiências espirituais. Alguns consideravam um louco, brilhante, porém lunático. Outros, porém, tomaram tão a sério suas mensagens que fundaram uma religião baseada em seus ensinamentos. A versão americana desta foi a Igreja de Nova Jerusalém. Por volta de 1840, essa pequena seita conseguiu despertar considerável interesse pelos escritos do cientista sueco. A maioria dos espíritos rejeitava o misticismo de Swedenborg. Afinal, queriam desmistificar a religião, tirar dela o elemento oculto. Porém, apoiaram-se muito no vidente sueco em 2 áreas: seu testemunho quanto à sobrevivência da alma e sua visão dos reinos espirituais. Essa última ideia era particularmente útil quando os críticos afirmavam que os espíritos, mesmo que existissem, eram seres tediosos e vulgares. Ralph Waldo Emerson, por exemplo, chamou o espiritismo de revelação do buraco dos ratos. E Charles Dixon disse o seguinte: embora eu esteja pronto para receber esclarecimento de qualquer fonte, tenho muito pouca esperança de que eles venham de espíritos que se expressam através de médios, pois até agora nunca os vi dizer nada além de bobagens. Tais espíritos, dizia a resposta, moveram uma esfera próxima à Terra. Dizia a resposta, morava em uma esfera próxima à Terra e, portanto, não poderiam demonstrar um alto grau de iluminação. Tanto Swedenborg quanto Mesmer influenciaram um homem que veio a ser conhecido como vidente de Poughkeepsie e o João Batista do Espiritismo, nascido em 1826 em Orange County, estado de Nova York. André Jackson Davis
Foi uma criança doentia e infeliz. Sua mãe era analfabeta e rigidamente religiosa. Seu pai, um sapateiro, era alcoólatra e o maltratava. Talvez não fosse surpreendente Davis começar a ouvir vozes incorpóreas ainda criança. Alguns anos mais tarde, após assistir uma palestra sobre magnetismo animal, descobriu que tinha grande facilidade para ser mesmerizado. Entrava em transe, tornando-se aparentemente clarividente. Em 1844, Davis afirmou receber a visita dos espíritos de Swedenborg e do médico grego Galeno. Este deu-lhe um bastão mágico e aconselhou a exercer a cura pela clarividência. Seguiu-se uma carreira de sucesso. Em transe, Davis diagnosticava doenças e receitava tratamentos, tal como um homem chamado Edgar Cayce faria um século depois. Swedenborg descreveu reinos espirituais extraterrenos, conceito adotado pelo espiritismo depois de sua morte, em 1772. Mesmo sem quase escolaridade, Davis tornou-se conferencista e escritor prolífico. Em 1847, quando tinha apenas 21 anos, sua obra principal foi publicada sob o longo título de Os Princípios da Natureza, Suas Divinas Revelações e uma Voz para a Humanidade, por e através de André Jackson Davis, vidente de Poughkeepsie e clarividente. Davis afirmava que nunca lera Swedenborg, mas as revelações estavam repletas de conceitos do místico sueco. Esse livro polêmico ganhou um amplo público, incluindo muitos futuros espíritas. Davis falou em seus esforços para dar ao espiritismo um teor mais filosófico e desviá-lo da preocupação exclusiva com a comunicação com os espíritos. Mesmo assim, aos poucos dogmas que o movimento adquiriu com a questão das esferas espirituais foram sobretudo de sua lavra. No entanto, a contribuição mais memorável de Davis ao espiritismo foi sua estranha premonição da chegada do movimento. Nos anos de 1840, ele declarou: é verdade que os espíritos comungam um com o outro, enquanto um está no corpo, o outro nas esferas superiores. E acrescentou: dentro de pouco tempo, esta verdade se apresentará sob a forma de uma demonstração viva. Em anotações datadas de 31 de março de 1848, ele escreveu: no alvorecer desta manhã, um hálito quente passou pelo meu rosto e ouvi uma voz terna e forte, dizendo: irmão, o bom trabalho começou, eis que nasce uma demonstração viva. No dia 31 de março de 1848, a pequena Kate Fox pedia ao misterioso Whit que respondesse a algumas perguntas. Chamado o João Batista do Espiritismo, André Jackson Davis divulgou o movimento e ajudou a criar sua filosofia. Mas talvez a realização mais ampla da profecia de Davis tenha sido a demonstração de Lia Fox Fish, que Lia Fox Fish exigiu de suas irmãs, atendendo aos insistentes pedidos de Lia, Kate e Maggie. Mostraram como faziam ruídos com os dedos dos pés. Lia tentou fazer o mesmo, mas sendo mais velha, suas articulações mais rígidas não produziram o mesmo efeito. Assim ela precisava das meninas para realizar seus planos, oferecendo estranhas recompensas para conquistar a cooperação delas. Apesar do que ela mesma acabara de ver e ouvir, Lia tentou persuadir Kate e Maggie que os espíritos eram reais. Contou-lhe que teriam se comunicado com ela, revelando um grandioso destino para as meninas. Por algum tempo, Maggie duvidou. Mesmo assim, não demorou para que Lia voltasse para Rochester, levando a família inteira. Assim começou o rodamoinho. Lia mudou-se com a família para uma nova casa, que até então não fora mal assombrada, e além de abundantes batidas, passou a apresentar também novos efeitos fantasmagóricos, como o som de sangue espirrando no chão. Depois da história do infeliz vendedor ambulante, os espíritos se multiplicaram. Um ministro metodista tentou exorcizá-los e outros fiéis da igreja adquiriram o costume de passar pela casa e tentar expulsá-los, falando em várias línguas. Em resposta, os espíritos se limitavam a produzir ruídos, com redobrado rigor. A notícia logo se espalhou e os famosos ruídos de Radis Valley se transformaram nos ruídos de Rochester. Lia fazia sessões em que os espíritos davam conselhos
presentes e que realizavam outros feitos espantosos. Na escuridão, podia aparecer o rosto de um espírito. Na mão de um espírito podia agarrar o pulso de um participante ou puxar o vestido de uma dama. Muitos vizinhos descobriram que também eram capazes de conversar com o mundo do além. E não tardou para que numerosos lares de Rochester e redondezas começassem a se encher de estalos e batidas. Durante cerca de um ano, os ruídos de Rochester permaneceram uma curiosidade sensacional, mas limitada à região. Convertidos e curiosos afluíam à casa dos Fox, desde a manhã até a meia-noite. Foi nessa época que Lia se deixou persuadir, por assim dizer, a aceitar dinheiro por suas sessões. Afinal, com um tal furor impedindo a família de trabalhar normalmente, o que mais poderia fazer? Pergunta. Foi também nessa época que as coisas esquentaram em Rochester, onde a opinião da comunidade não era totalmente favorável às Fox. Muita gente não acreditava em espírito e às vezes reuniram-se grupos ameaçadores na frente da casa. Era claro que já era tempo de procurar campos mais largos e cumes mais altos. Mas parece que nesse ponto os espíritos se rebelaram. Um desenho do livro de Davis, A Época Atual e a Vida Interior, ilustra a ideia de um canal que comunica o mundo dos espíritos situado nas nuvens com a Terra. Talvez Meg e Kate tenham reconsiderado a profundidade em suas vidas, a profunda virada em suas vidas. Algo que começara com uma travessura agora ameaçava acorrentá-las para sempre a uma mentira. Ainda havia tempo de recuar, mas não muito tempo. Lia, talvez esperando aquietar os incrédulos e ganhar novos clientes, queria que as meninas se submetessem a uma investigação sobre os ruídos. É provável que também estivesse planejando expandir suas operações para além de Rochester. Meg e Kate deve ter se negado, pois em novembro de 1849 os espíritos tiraram uma licença, comunicaram por meio de batidas que estavam partindo porque não podiam mais suportar a desobediência das meninas ao desejo que tinham de comunicar-se com um público mais amplo. Muito bem, disseram as médios. Os espíritos bateram a mensagem. Agora lhe damos adeus, e a casa caiu num estranho e inusitado silêncio. Um novo mundo para as mulheres. A era vitoriana não foi boa para as mulheres, de fato, e muitas vezes de direito. As mulheres eram consideradas propriedade do pai e do marido. A rígida moralidade da sociedade patriarcal impunha um duplo padrão de comportamento em todas as áreas da vida. Em suma, as mulheres vitorianas não tinham poder algum pessoal, político, sexual, financeiro. Assim, nada há de espantoso em que muitas buscassem um refúgio no espiritismo, que lhe oferecia ao menos um certo grau de liberdade, poder e igualdade. Mesmo como um médium amador, uma mulher que evocava os espíritos tinha poder. Uma atraente aura de mistério e dramatismo oferecia um escape da tediosa rotina. Numa época em que as mulheres tinham pouca oportunidade de carreira e as que trabalhavam recebiam salários extremamente baixos, a mediunidade representava uma atividade na qual os sexos se igualavam. Havia mais médium mulheres do que homens e o pagamento era o mesmo, embora pequeno. Era um meio de vida e, para algumas, um passaporte para a riqueza, fama e aventura. Duas dessas mulheres foram a inglesa Emma Harding Britten e a americana Cora Richmond, ambas conferencistas de transe. Sua atuação incluía discursos orientados por espíritos que duravam mais de uma hora sobre assuntos escolhidos pelo público. As duas mulheres acabaram conquistando o hostil público masculino, talvez não tão impressionado pelos espíritos, mas pelo talento das damas ao falar de improviso. Para Cora Richmond, o estilo oratório era apenas um dos seus triunfos. Sua beleza virginal, afinada com o ideal vitoriano, cativava os homens. Ela conseguia falar sobre o direito da mulher, um tópico ameaçador para os homens, sem ofender seu público. Um dos homens que ouviu a jovem Cora foi o escritor Henry James, que a transformou em Verana Tarrant, a heroína de Os Bostonianos, livros que associavam o espiritismo ao feminismo, coordenando ambos. Henry James foi um dos muitos detratores a ver o espiritismo como ameaça à família e à ordem natural. Em um certo sentido, ele tinha razão. O movimento surgiu em uma época na qual uma mulher presa a um casamento opressivo ou tirânico não tinha escapatória. O divórcio era socialmente inconcebível. O adultério feminino equiparado à prostituição. Muitos espíritas, porém, acreditavam nas afinidades espirituais
relações determinadas num plano mais elevado que a Terra e que, portanto, transcendiam o casamento. Tais afinidades justificavam, entre outras coisas, o divórcio. Cora Richmond, por exemplo, casou-se e divorciou-se pelo menos 3 vezes, porém as afinidades também geravam casos com pessoas não espíritas que acusavam as médias de destruir lares e coisas ainda piores. Essa opinião era reforçada pelas intimidades sexuais que por vezes ocorriam durante as sessões, sob o pretexto de que os envolvidos eram os espíritos, não os seres humanos. O espiritismo também enfrentou injúrias devido a seu vínculo com os direitos da mulher, embora o grau dessa ligação variasse. As sufragistas Elizabeth Cady Stanton e Susan Anthony, por exemplo, interessaram-se pelo espiritismo, mas nunca se engajaram nele. Elas tampouco se dedicaram a abalar a instituição do casamento. Porém, era outro caso de Victoria Cleffin Woodhull, líder feminista e espírita praticante. Se Stanton e Anthony fizeram da urna de votação o campo de batalha das mulheres, Woodhull colocou-o sem hesitar no quarto de dormir. Victoria Woodhull vinha de uma família pobre e numerosa que costumava exibir uma espécie de espetáculo espírita itinerante. A estrela era a irmã mais nova de Victoria, Tennessee, famosa por seus supostos talentos curativos. As irmãs fixaram-se em Nova York e tiveram sucesso como editoras e agentes da bolsa. Com a ajuda do milionário Cornelius Vanderbilt, Tennessee foi amante de Vanderbilt por algum tempo. Em 1872, Victoria tornou-se a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Seu grito de batalha era o amor livre. A noção de que o amor por si só, independente de qualquer contrato legal ou religioso, justificava o sexo. Tanto ela como Tennessee praticavam o que pregavam, mas Victoria acabou optando por uma vida convencional e respeitável. Mudou-se para a Inglaterra, casou-se com um banqueiro e passou a negar que jamais tivesse defendido o amor livre. Quanto a Tennessee, também se casou. A ex-menina prodígio de espetáculos e espírito terminou a vida como Lady Cook, viscondesa de Montserrat. Por sua defesa do amor livre, Victoria Woodhull foi chamada de Senhora Satã pelo caricaturista Thomas Nast. Nesse desenho de 1872, uma sofrida esposa rejeita Woodhull, dizendo: prefiro o duro caminho do matrimônio a seguir teus passos. Três mulheres que encontraram no espiritismo um caminho para a fama. A partir da esquerda, Cora Richmond, Emma Britton e Victoria Woodhull. Durou 12 dias. Quem sabe quais ameaças e súplicas Lea Fish fez nesse período, ou que perda as próprias meninas sentiram com esse opressivo anticlímax. Depois de quase um ano de atenções constantes, pergunta: se o risco de voltar a chamar os espíritos era grande, a perspectiva de voltar à sua triste existência pré-espírita também deve ter sido desanimadora. Seja como for, os espíritos voltaram, produzindo verdadeiros trinatos e arpejos com suas batidas. Lea, felicíssima, apressou-se a alugar o Corinth Hall, o maior salão público de Rochester, para uma demonstração da mediunidade das irmãs. A jovem Kate não quis apresentar-se. Meg e Lia, porém, enfrentaram todos os céticos, pois, embora Lia nunca tivesse dominado a arte de instalar as juntas, desenvolveram alguns truques próprios. Era ela quem comandava as sessões, quem coreografava e regia o desempenho dos espíritos. Com toda a probabilidade, foi ela também que expandiu o repertório, acrescentando novos números. O tilintar de sinos fantasmas, sons de serra, martelos e o mais ambicioso, uma música marcial completa, com tambores a rufar e a soar de um canhão à distância.
A maior novidade é que a mesa de sessões de Lee agora era movida por poderes espirituais. Mesmo em uma sala bem iluminada, os participantes vinham a mesa girar, bater, inclinar-se e andar pelo chão sem nenhuma força visível que a movesse. A demonstração do Corinthians Hall estendeu-se de uma noite para 3 e foi um circo desde o início. Sucessivos comitês elaboraram testes para Lee e Meg. A maioria consistia em fazer perguntas aos espíritos que, embora inconsistentes, davam suficientes respostas certas para impressionar os presentes. Em outro teste, exigiram que as mulheres ficassem de pé sobre as almofadas, com as saias bem amarradas nos tornozelos. Mesmo assim, presas, as médios produziam batidas arrepiantes, provavelmente com a ajuda de uma criada paga para ficar debaixo do palco e bater no teto com um cabo de vassoura. Houve um comitê de mulheres que verificou a roupa debaixo das irmãs, tentando achar bolas de aço que produzissem as batidas, sem nada encontrar. A maioria dos membros do comitê era hostil às irmãs, dia e noite, no Corinthians Hall e em casas particulares. Investigavam e questionavam. Na terceira noite, porém, foram obrigados a dizer a um auditório lotado que não havia detectado qualquer fraude. Os céticos revoltaram-se e houve um pandemônio no salão, mas o comitê não mudou de ideia. Os fenômenos eram genuínos. Não havia dúvida que os espíritos dos mortos falavam por meio das irmãs Fox. Certa noite, no Corinthians Hall, um clérigo chamado Potts subiu ao palco e começou a estalar seus dedos dos pés, demonstrando aos espectadores que esse truque explicava os pretensos espíritos. Algum tempo depois, um comitê de médicos de Buffalo examinou as irmãs e concluiu que pelo menos algumas batidas eram feitas estalando os joelhos. Esses críticos perspicazes chegaram até tarde demais. As irmãs Fox já haviam chamado a atenção de figuras importantes e famosas. O barco já fora lançado ao mar. Sob o olhar atento de colegas da Universidade de Buffalo, o Dr. Austin Flint examina as irmãs Fox em 1851. Ele concluiu que os ruídos espíritos eram causados por estalos da junta dos joelhos, mas não conseguiu deter a onda do espiritismo. Horace Greeley, editor do The New York Tribune, ouviu falar das irmãs Fox e decidiu realizar uma investigação própria. Greeley havia perdido um filho e atraía muito a possibilidade de que os mortos pudessem ser acessíveis aos vivos. Assim, na primavera de 1850, ele instalou as 3 irmãs e a mãe delas no Hotel Barnum, em Nova York. Aliás, as irmãs Fox deram sessões todas as manhãs e todas as tardes durante cerca de 2 meses, atraindo enorme atenção. A alta sociedade, coberta de joias, encheu o salão. Carruagens elegantes enfileiravam-se na Broadway, na porta do hotel. Relatos de fontes segura afirmam que as irmãs ganhavam mais de $100 por dia, uma soma espantosa na época. Em geral, os espíritos começavam as sessões atendendo ao pedido de algum participante que queria comunicar-se com um ente querido já falecido, produzindo, em geral, grande efeito. Lia era perita em obter informações prévias que ajudavam os espíritos a dar respostas corretas. Ela então chamava espírito de mortos famosos, embora este nem sempre causassem grande impressão. Quando um participante notou que o espírito Benjamin Franklin falava com surpreendentes erros gramaticais, uma das meninas retirou-se da mesa com um insensato protesto. Vocês sabem que não entendem nada de gramática. As demonstrações em geral terminavam com Lia cantarolando High Columbia, enquanto os espíritos acompanhavam batendo ritmo. Mesmo dúbias, as sessões persuadiram muita gente. Os negócios prosperavam e logo Lia mudou-se permanentemente com a família para Nova York. Aceitou a generosa oferta de Greeley de cuidar da educação de Kate, quanto a Meg, porém a senhora Fish declinou. Não iria desfazer-se de sua média mais rendosa, que, quando não estava produzindo ruídos em Nova York, era despachada para outras cidades, ainda privadas da mensagem espírita.
intervenção de um cientista. Michel Faraday estava entre os mais brilhantes cientistas do século XIX, químico e físico. Ajudou a transformar a eletricidade de mera curiosidade em útil fonte de energia. E ajudou também a emainar a paixão vitoriana pelas mesas giratórias. Faraday interessou-se pela nova moda quando outros cientistas sugeriram que alguma força magnética ou elétrica fazia as mesas girarem sozinhas. Achando essas ideias inacreditáveis, Faraday dispôs-se a refutá-las. Segundo sua teoria, a mesa girava em consequência de contrações musculares involuntárias e inconscientes dos participantes das sessões, que desejavam vê-la mover-se. Para demonstrar sua ideia, construiu uma mesa com dois tampos separados por uma camada de rolamentos e presos por fortes elásticos. Quando os participantes da sessão trabalhavam com essa mesa, o tampo superior se movia primeiro, mostrando que eram os dedos que moviam a mesa e não vice-versa. Além disso, assim como os participantes ficavam sabendo da natureza da experiência, os movimentos cessavam. Parece que ao perceber que eles mesmos não eram a força motriz, acabava o mistério da experiência e com ele o impulso inconsciente causador do movimento. Para Faraday e muitos outros cientistas, essa prova foi irrefutável, chegando a causar um pequeno declínio na popularidade das sessões com mesas giratórias. Mesmo assim, a maioria dos crentes ridicularizou a descoberta de Faraday, alegando que as mesas não só giravam, mas também se elevavam e se moviam no ar. Fato inexplicável em termos de movimento dos dedos e desejos inconscientes. Lee Fox Fish auferiu bons lucros com sua mediunidade e a das irmãs, e enriqueceu ainda mais, casando-se com um rico banqueiro em seu apartamento, em Nova York tornou-se a epítome da elegância vitoriana. Suas irmãs menos astuciosas morreram na miséria. Foi em Filadélfia que Meg se apaixonou por Elisha Kent Kane, explorador do Ártico. Ousado rebento de família aristocrática, os abastados pais de Kane consideraram-na totalmente imprópria para a futura nora. E o próprio rapaz achava que o espiritismo era uma farsa. Mesmo assim, Meg casou-se, mais ou menos, sem juiz nem padre. O casal trocou aliança e votos de lealdade na companhia de amigos. O romance teve um fim trágico quando Kane, cuja saúde sempre fora frágil, morreu em 1857. Meg ficou de coração partido e praticamente sem tostão. Abandonaram a mediunidade pelo amor, mas agora as necessidades financeiras forçavam-no a retomá-lo. Passou também a beber muito e assim começou seu longo declínio. Kate, enquanto isso, ia se dando melhor que Meg. Apresentou-se por um tempo na Inglaterra, onde, em 1872, se casou com um advogado chamado H.D. Jenkins e teve 2 filhos, mas depois da morte do marido, em 1881, logo consumiu os recursos que ele lhe deixara. Ela já bebia muito antes de mudar-se para a Inglaterra e a essa altura seu alcoolismo só fez piorar. Kate, por fim, voltou para Nova York e ali no início de 1888 foi presa por embriaguez e vadiagem. Seus filhos ficaram a cargo de assistentes sociais. Meg, que durante todos aqueles anos sempre estivera próxima de Kate, conseguiu mandar os meninos para um tio na Inglaterra. Mas o desespero ia tomando conta das 2 irmãs, presas na armadilha de algo que começara com uma brincadeira inocente. Passaram a vida praticando um logro que provavelmente ia contra sua inclinação natural. Agora estava pagando por isso. Meg chegou a pensar em suicídio. Talvez tenha rejeitado a ideia por tender na época a converter-se ao catolicismo. Ou talvez seja esperado uma última chance de redenção, a confissão, o esforço final de limpar sua alma ou ao menos libertá-la. Triste e inchada pelo álcool, Meg subiu ao palco da Academia de Música de Nova York, 40 anos após os acontecimentos de Radis Valley. Diante de uma casa lotada, mostrou os pés calçados só com as meias e demonstrou a peculiaridade física
que a capacitaria a chamar os espíritos. Já vi muitas imposturas terríveis, declarou a imprensa naquele dia. E por isso que estou disposto a afirmar que o espiritismo é uma fraude da pior espécie. Sedenta de um camarote próximo ao palco, sentada em um camarote próximo ao palco, Kate observava a demonstração da irmã, confirmando-a em silêncio. A confissão oral de Meg foi seguida por uma versão escrita que recebeu muita publicidade. Porém, os espíritas, que agora se contavam aos milhões, não acreditaram nela, já tendo investido tanta devoção à causa e dela extraído tanto consolo. Repudiaram o gesto de Meg, como mera arenga de um alcoólatra. Para alívio desses fiéis, Meg renegou mais tarde a confissão de Kate, e Kate fez o mesmo. Elas estavam na miséria. Para as duas irmãs, não havia como ganhar a vida sem os espíritos. Mesmo assim, alguns espíritas ainda afirmaram que as irmãs Fox nunca teriam renunciado a seus poderes mediúnicos se não fosse o desejo de contrariar Leah Fish, a quem odiavam. De fato, Meg e Kate odiavam Leah, e com bons motivos. No final de 1850, Leah, já tendo se livrado legalmente do Sr. Fish, casou-se com Daniel Underhill, um rico banqueiro nova-iorquino. Adquiriu uma bela casa, um bom status social e a reputação de ser a mais eminente médium da época. Os convites para suas sessões eram cobiçados. Entre os participantes regulares incluíam-se Horace Greeley, os escritores James Fenimore Cooper e Washington Irving, os poetas Henry Adhurst, Longfellow e John Greenleaf Whittier. Leah Fox Fish Underhill, que havia maquiado aquilo tudo, terminou rica, famosa, procurada e segura. Quando suas irmãs mais novas se tornavam um transtorno social, ela lhe deu as costas. Pobre, sem esperanças e alcoolizada, Kate Fox morreu em 1892. Meg faleceu alguns meses depois. Ambas foram enterradas como indigentes. Os fantásticos irmãos Davenport. William e Ira Davenport ainda eram adolescentes quando saíram de Buffalo, sua cidade natal, para começar uma das carreiras de maior sucesso na história do espiritismo. Os irmãos especializaram-se em efeitos espetaculares, produzidos dentro de um gabinete mediúnico, um elaborado objeto de madeira inventado por eles. O gabinete tinha 2,10 metros de altura e 1,80 metros de comprimento, com 3 portas na frente que se abriam e ofereciam visão total do interior. Dentro desse gabinete, os Davenport sentavam-se em 2 bancos, um diante do outro, e voluntários do público encarregavam-se de atá-los com cordas. O processo de imobilização chegava a demorar 45 minutos. No banco, entre os 2 irmãos, ficavam instrumentos musicais que pareciam fora do alcance deles. Depois de amarrados, fechavam-se as portas do gabinete, diminuíam-se as luzes. Quase de imediato, trombetas e violinos e pandeiros começavam a tocar e tilintar diante dos assombrados espectadores. Apareciam mãos pela abertura losangular da porta central do gabinete. Depois as portas se abriam, mostrando os Davenport ainda bem amarrados. Esse número causou sensação na América e na Europa, e os irmãos desfrutaram de sucesso durante quase um quarto de século, até 1877, quando William morreu durante uma turnê pela Austrália. Ira, consternado, aposentou-se em Nova York. Anos depois foi procurado pelo mágico Henry Houdini, que se tornou seu amigo. Embora detestasse os médios, Houdini admirava os Davenport como colegas profissionais, tendo aprendido alguns de seus impressionantes truques com o habilidoso Ira. É significativo que, embora os Davenport jamais tivessem alegado possuir mediunidade, os espíritas se apressassem a atribuir-lhe esse dom. Na verdade, os 2 irmãos estiveram entre os primeiros e melhores artistas que já houve no mundo desse tipo de ilusionismo. Os irmãos Davenport, Ira e William deram uma duradoura contribuição ao espiritismo, inventando o gabinete mediúnico que aparecia nos anúncios de seu espetáculo.
Na esteira dos ruídos de Rajeswali, os médios, profissionais e amadores multiplicaram de modo quase exponencial. Alguns aperfeiçoaram os truques das irmãs Fox. Os inovadores mais notáveis foram os irmãos Ira e William Davenport, que realizavam um número teatral de sucesso, cujo estilo não era tanto de sessão espírita, lembrando mais um show de mágica. Em meados da década de 1850, os Davenport inventaram o gabinete dos médios, uma espécie de armário fechado, cuja suposta função era ajudar a concentrar as energias psíquicas dos praticantes. Os adversários alegavam, em geral com razão, que a verdadeira função do gabinete seria ajudar a esconder os truques. De variadas formas, o gabinete foi usado por muitos médios. Os Davenport usavam um sofisticado móvel de madeira. Outros médios, porém, contentavam-se até com uma alcova ou um canto de sala fechado por uma cortina. Executando-se os imaginosos Davenport, os primeiros médios, de modo geral, não tinham muita inspiração, limitavam-se ao repertório comum, batidos, estalos, desajeitados, passeios pelo alfabeto. Por vezes, uma mão fantasmagórica ou uma melodia espectral. Em geral, trabalhava-se no escuro, confiando nessa proteção e na boa vontade do público para fazer suas tramóias passarem por verdadeiras maravilhas. Mas, nos bastidores, existia uma gigantesca exceção à norma corriqueira. 2 anos depois dos ruídos de Rajeswali, os dons mediúnicos manifestaram-se em um jovem imigrante escocês que vivia no interior do estado americano de Connecticut. Não tardou para ele assombrar o mundo. Muito se sabe sobre Daniel Douglas Home e muito ainda se ignora, embora sejam numerosos os livros escritos por ele e sobre ele. Daniel Douglas Home, uma personalidade esquiva que preservava o ar de mistério próprio de um médium com seus dons especiais, ou então de um esmerado mágico. Seus detratores, e foram muitos, afirmavam que ele era um remantado impostor, um mágico de carisma excepcional que conseguiu a proeza de nunca ser desmascarado. Seus seguidores, e também eram muitos, afirmavam que ele era sobre-humano. Testemunhas fidedignas declararam que sua simples presença conseguia fazer uma sala inteira tremer, como em um terremoto. Sob seu comando, uma mesa de 50 quilos flutuaria no ar. Ele era capaz de levitar, alongar o corpo e esfregar carvões em brasa no rosto sem nenhum dano. Viram-se labaredas coroando-lhe a cabeça, fazia espíritos aparecerem em forma integral. Ou menos era o que dizia ao menos era o que diziam os seus apoiadores. Ora, ou era verdade que Home se comunicava com o mundo espiritual, como alegava, ou então ele sabia de truques de predestinação jamais igualados. No mundo dos médios, Home era um colosso entre os primeiros. Qualquer que fossem suas habilidades, Home, ele próprio, pronunciava Riume ou Riume, tinha um talento de reinventar sua personalidade. Seu nome, por exemplo, talvez fosse forjado. Nasceu em 1833, na cidade de Curry, cerca de 10 km a sudoeste de Edimburgo, na Escócia. Segundo o autor britânico Trevor Hall, que se deu ao trabalho de verificar a certidão de nascimento de Home, o médium foi batizado como Daniel Home e não Douglas. Ele deve ter acrescentado mais tarde esse sobrenome para dar crédito à sua alegação de que provinha de família aristocrática. O nome Douglas figura entre os condes escoceses de Home, e o médium afirmava que seu pai era filho bastardo do 10º conde. Essa afirmação, que ganhou amplo crédito durante a vida de Home, pendurou muito tempo depois. Não tem base alguma na realidade. O pai de Home era, na verdade, um operário beberrão. Esta era uma situação familiar comum entre os médios. Na infância, Daniel foi adotado por uma tia sem filhos, que 8 anos depois emigrou com o marido para os Estados Unidos e estabeleceu-se em Connecticut. Home escreveu que começou a ter visões premonitórias na adolescência. Aos 17 anos, provocava batidas similares às das irmãs Fox e fazia a mobília elevar-se. Sua tia presbiteriana convicta achou que ele estava possuído pelo demônio e expulsou de casa.
Sem desanimar, Daniel adotou um hábito que lhe daria uma vida confortável até casar-se. Anos depois, tornou-se um perpétuo hóspede. Tinha grande talento para esse papel, pois era atraente, atencioso e encantador. Apesar de sua pouca escolaridade, sabia tocar piano, citar os livros da moda e conversar com elegância sobre tópicos variados. As senhoras de idade consideravam adorável. Alguns homens o julgavam um tanto afeminado, mas sua personalidade era agradável e as suas sessões assombrosas. Logo, construiu uma reputação baseada, sobretudo na clarividência e nas curas. Passou a viver à custa da hospitalidade dos presentes de seus protetores, presentes muitas vezes à altura de suas régias relações com os espíritos. Nunca, em sua carreira de 20 anos, cobrou algo por uma sessão. Essa pose tipo Hamlet reflete o talento do médium Rumi para os efeitos dramáticos. Há quem acredite que seu talento teatral o capacitava a enganar pessoas sugestionáveis. Rumi atraiu a atenção de alguns dos primeiros pesquisadores do espiritismo. Incluindo o professor David Hughes de Harvard, que testou o jovem médium e obteve resultados espantosos. Numa sala bem iluminada, réus e 3 outros testemunhos viram a mesa mover-se rapidamente em todas as direções, embora Rumi não estivesse próximo a ela. Quando 2 investigadores tentaram fazê-lo parar, precisaram de toda a sua força para segurá-la. A mesa então levantou-se do chão e flutuou por vários segundos. Quando voltou a pousar, réus sentou-se nela, mas ela continuou se movendo. Num dado momento, a mesa ergueu-se sobre 2 pernas e deslizou. 2 outras testemunhas sentaram-se com o réu sobre a mesa, mas ela continuou a mover-se e a tremer. Por fim, os investigadores concluíram que, de fato, alguma inteligência espiritual devia estar em ação. Segundo testemunhas, em 1852, Rumi conseguiu levitar também em seu próprio corpo. Dizia-se que quem tentava segurá-la acabava levitando junto com ele, pairando a cerca de 1 palmo do chão, enquanto ele flutuava mais acima. Rumi produzia ainda manifestações físicas, tais como mãos fantasmagóricas que podiam ser tocadas e vistas, até mesmo aparições de corpo inteiro. Se as manifestações de Rumi eram impressionantes, o mesmo se dizia de sua presença pessoal. Ele era alto e magro, com cabelos castanhos, cacheados e olhos cinzentos magnéticos. Era bonito, com o seu tipo frágil e poético. Na verdade, sofria de tuberculose, essa elegante, embora mortal, doença do século XIX. Parece que em 1855 os espíritos aconselharam a mudar para a Inglaterra em benefício de sua saúde. É espantoso que os espíritos consideravam saudável trocar o frio úmido de Connecticut pelo frio úmido de Londres. Mas talvez o clima inglês fosse mais adequado a seus talentos. Na América, o espiritismo tinha um sabor democrático. Já na Inglaterra, sua maior popularidade era entre os aristocratas e a endinheirada classe alta. Assim, lá foi ele para a Inglaterra, cheio de esperança. Depois de alterar seu registro de nascimento, Rumi sabia que os ricos nem sempre davam aos médicos uma boa recepção. Podia ser bem acolhidos em suas mansões, mas se fosse de origem proletária, as distinções de classe prevaleceriam. E por mais interessantes que fossem as novidades, um médium não passaria de um criado de primeiro escalão. Rumi tinha aspirações bem mais elevadas. Em Londres, Daniel, mais uma vez, passou a depender da bondade dos estranhos abastados, e estes não o desapontaram. Estava hospedado na casa de um rico advogado, John Rimmer, quando realizou uma das sessões mais famosas. Do ponto de vista técnico, não foi das mais impressionantes, embora incluísse vários de seus números conhecidos. A pesada mesa de sessão moveu-se e produziu batidas. Mãos espectrais tocaram sinos e um acordeão de rum parecia segurar com apenas uma das mãos, tocou várias melodias. O ponto alto da noite, porém, foi a clientela. Entre os 9 participantes estavam ilustres poetas, Robert e Elizabeth Browning. No clímax da sessão, uma mão fantasmagórica apanhou da mesa um guinlarde de flores e colocou com referência na cabeça de Elizabeth Browning. Esta, já curiosa com os fenômenos de mesmerismo,
E clara evidência ficou impressionada. Para mim foi maravilhoso e definitivo, escreveu a irmã. Fomos tocados pelo invisível. A mesma carta dizia com tristeza que seu marido, porém, não se convencera. De fato, foi o que aconteceu. No início, Robert Browning não deu grande importância, considerando Hume um grande bajulador. Porém, um ou dois dias depois da sessão, quando Rime e Hume visitaram o casal de poetas, Brain acabou dizendo ao médico que, se ele não saísse em 30 segundos, iria jogá-lo escada abaixo. Na imprensa, Browning registrou a sessão de Hume como extremamente desastrada, não valia nada. Além disso, fazendo piada com o sobrenome Douglas, passou a chamá-lo de Dungbal, bola de esterco. Alguns anos depois, Browning escreveu seu famoso poema Mr. Sludge, The Medium, Sr. Lamaçal, o Médio, cerca de 2.000 linhas de vitupérios, cujo foco era sem dúvida Hume. Mesmo não sendo o melhor dos monólogos dramáticos do poeta, era certamente o mais virulento. Chamava o médium, entre outras coisas, desagradável, de vigarista, impostor, sanguessuga, bajulador, gabola e beberrão. A atitude de Robert levou Elizabeth a abandonar seu interesse pelo espiritismo em favor da tranquilidade doméstica. Mas o fato é que Hume foi a única mancha a empanar esse casamento idílico. Elizabeth talvez nunca soubesse, e ninguém saberá ao certo, porque seu marido sentiu um ódio tão desproporcional por Hume. Mas historiadores confiáveis especularam que Browning ouvira o boato de que haveria de perseguir o médium durante toda a sua carreira, e que Hume era homossexual. Em 1855 esse assunto era muito escandaloso. Em 1855 esse assunto era muito mais escandaloso do que hoje. E é provável que Browning simplesmente não conseguisse suportar que uma pessoa assim tivesse algum contato com sua esposa amada. É verdade que Hume teve uma influência profunda sobre vários rapazes durante sua carreira, mas não há provas de que agisse segundo inclinações homossexuais, se é que as tinha. A diatribe de Browning não foi um golpe mortal contra Hume. A essa altura ele já tinha muitos seguidores, incluindo literatos tão proeminentes quanto o próprio Robert Browning. Entre os que tiveram uma impressão favorável de pelo menos uma sessão, contam-se o escritor William Thackeray, o poeta Dante Gabriel Rossetti e o romancista russo Ivan Turgenev. Mesmo assim, o episódio Browning diminuiu o brilho do cometa. Em 1855, Hume partiu para a Itália, esperando que esse país favorecesse seus pulmões e seus projetos. Armado com cartas de apresentação para ricos cidadãos britânicos residentes em Florença, Hume brilhou por algum tempo, e entre eles seus aristocratas amigos italianos. Porém, no cômputo geral, sua estada não foi feliz. Feriu-se de leve numa tentativa de assassinato efetuada por supersticiosos camponeses florentinos, que acreditavam ser ele um feiticeiro que criava maus espíritos, alimentando os sapos com hóstias sagradas. Seus espíritos guias informaram então que seus poderes o abandonariam durante um ano, e foi o que sucedeu. Mesmo assim, em 1857, Hume estava em Paris, mais vivo e atuante do que nunca. Até então, seus clientes incluíam alguns lords ingleses e um ou outro príncipe italiano. Mas agora foi chamado ao Palácio das Tulheres para a sessão com Napoleão III e a Imperatriz Eugênia. Foi um sucesso. A Imperatriz segurou a mão de um espírito e recolheu e reconheceu seu falecido pai por uma deformidade característica em um dedo. Diz que Hume desfrutou da confiança total de suas altezas imperiais. Embora não tenha ficado registro preciso do que ocorreu, mas mistérios envolvem as circunstâncias das quais o médico deixou a França às pressas, cerca de um ano depois de chegar. Segundo uma versão, inimigos invejosos de sua influência na corte sabotaram uma sessão para fazê-la parecer impostor. Outra versão, porém, conta que foi concretizada uma acusação de
homossexualismo contra Rumi, pela qual a polícia deu-lhe a voz de prisão. Os Gerdames, porém, ficaram estupefatos quando ele virou à mesa, por assim dizer. Parece que Rumi mencionou atividades dúbias das altas rodas, dizendo-se capaz de comprová-las. Pouco tempo antes, um escândalo homossexual abalara a corte e os franceses não queriam mais publicidade sobre aristocratas pervertidos. Assim, Rumi foi despachado discretamente para fora do país. Seja qual for a verdade, Rumi provou mais uma vez que uma das habilidades era um talento para cair sempre em pé. Foi à Rússia e tornou-se o íntimo do czar Alexandre II. O médio sentia-se tão seguro de sua posição que chegou a recusar 2 convites do czar em uma semana antes de admitir encontrá-lo pela primeira vez. Ou foi uma fanfarronice notável, uma tática genial de aguçar o apetite de um futuro cliente. De fato, Alexandre tornou seu cliente. Rumi conhecera na Itália um jovem aristocrata russa, a encantadora e linda e rica Alexandrina de Kroll, com quem planejou casar-se. A moça fazia parte de um círculo mais íntimo do czar e pediu a permissão real para casar-se. Alexandre deu sua entusiástica bênção, além de valiosos presentes. É claro que a falsa origem nobre de Rumi foi tão bem aceita na Rússia como em outros países. O padrinho de casamento foi o romancista francês Alexandre Dumas, pai autor de Os Três Mosqueteiros, e os convidados de honra incluíam o conde Alexei Tolstói, primo do grande escritor Leon Tolstói. O casamento foi feliz, porém breve. Madame Rumi contraiu tuberculose e morreu em 1862. O viúvo, que vinha angariando adeptos gratuitamente por toda a Europa, viu-se de repente com dificuldades financeiras. Tentou então 2 carreiras. No Vaticano procurou tornar-se escultor, mas foi expulso após 3 dias sob acusação de feitiçaria. Seguiram algumas apresentações bem-sucedidas nos Estados Unidos, como leitor dramático, mas esse ofício não lhe dava segurança, embora Rumi fosse nessa época um dos homens mais famosos do mundo. Não conseguia encontrar uma sinecura adequada. De volta a Londres, em 1866, caiu doente e a má sorte o rondava. Para culminar, seus amigos da sociedade a abandonaram diante de um escândalo público. Tudo começou quando Rumi foi considerado por Jane Lyons, uma viúva de 75 anos. Embora fosse de origem humilde, ela se casara com um neto do 8º conde de Strandemoure. A senhora Lyons era evitada pela sociedade, pois, como diz um historiador, era histérica, ilegítima e desleixada, mas era muito rica. Rumi chamou o espírito de seu marido, que afirmou a dama seu duradouro afeto no além. Satisfeita, ela deu ao médio 30 libras de presente. Na segunda sessão, o falecido senhor Lyons informou a sua esposa que Rumi era seu filho espiritual, portanto filho dela também, afirmando que ela devia adotá-lo. Ela ainda estava refletindo sobre isso na sessão seguinte, quando lhe deu mais 50 libras. O espírito do senhor Lyons sugeriu que uma pensão anual de 700 libras seria mais adequada. Essa sugestão abria as compostas da conta bancária da senhora Lyons, e nos meses seguintes ela deu a principesca soma de 60 mil libras para aquele homem de 33 anos, que agora considerava como seu filho. No fim, porém, os dois se desentenderam e a viúva processou Rumi por trapaça. Ele foi preso e encarcerado. Com a grande publicidade, o julgamento recendia a farsa. No tribunal, a senhora Lyons parecia ora maluca, ora vulgar. Gritava insultos quando as testemunhas desagradavam. Por exemplo, diante do depoimento de uma criada, a viúva berrou que a moça era uma rameira, vagabunda, suja, perigosa e mentirosa. Por fim, o tribunal deliberou a favor da viúva, alertando-o para o fato de estar cheia de ilusões, pois o espiritismo era um sistema absurdo e pernicioso, bem calculado para iludir os vaidosos, os fracos, os tolos, os supersticiosos. No fim das contas, o médium não se deu tão mal nessa queda como se poderia imaginar. Conseguiu manter um ar de dignidade ferida e, como sempre acontecia com Rumi, houve pelo menos 2 interpretações do caso Lyons. Uma era que Rumi tentara esburrilhar uma velha senhora. A outra era que ela o estava manipulando, isto é, tentando abrir caminho
no círculo social que ele frequentava. Seja como for, apesar de toda essa maré baixa, Rumi conseguiu armar uma volta milagrosa, realizando a sessão mais espantosa e polêmica de sua carreira. Durante uma aparição na corte francesa de Napoleão III em 1857, Rumi impressiona a bela imperatriz Eugênia, materializando uma mão espectral que agarrou o lençol da dama e nele deu um nó. Os participantes eram 3 jovens irrepreensíveis: James Ludovic Lindsay, mais tarde Lord Crawford, aristocrata escocês que depois seguiu uma notável carreira da ciência no parlamento; Wyndham Thomas King, Lord Adari, mais tarde Lord Duraven, irlandês que fez carreira no jornalismo e no governo; e o primo de Adari, o capitão Charles Bradstreet Wynne, oficial aquartelado na Torre de Londres e mais tarde registrado na sua Irlanda natal. Rumi cultivara a amizade tanto de Lindsay como de Adari. Na verdade, Rumi compartilhava o apartamento de Adari em Wesley Rose, em Londres. Adari mantinha um diário com os feitos mediúnicos de Rumi. Tanto ele como Lindsay já haviam observado proezas espetaculares. Viram-no levitar várias vezes, viram-no alongar seu corpo, dando-lhe até um palmo a mais de comprimento, viram-no tocar em carvão em brasa, sem sofrer dano, mas nenhum deles já vira algo tão estranho como a sessão em Ashley House. Os relatos diferem tanto entre as testemunhas como entre os vários relatos da mesma pessoa. Mas, em essência, o que ocorreu foi o seguinte: em 13 ou 16 de dezembro de 1868, Rumi fez uma sessão para Adari, Lindsay e Wynne. A sala não tinha lâmpadas, mas estava iluminada pelo luar. Depois que vários espíritos apareceram e se foram, Rumi começou a andar pela sala. Seu corpo se alongou, depois elevou-se no ar. Quando ele tocou o chão de novo, disse aos amigos: "Não tenham medo, eu não saio dos seus lugares, em hipótese alguma." Saiu então da sala e Lindsay ouviu uma voz sussurrar-lhe no ouvido: "Ele vai sair por uma janela e entrar pela outra." Ao ouvir isso, o jovem aristocrata deu um grito de susto. Pelos cálculos de Lindsay, o apartamento ficava a 25 metros do chão. Os rapazes ouviram uma janela abrir-se na sala ao lado. Logo depois viram Rumi do lado de fora da sala, onde estava, aparentemente flutuando em pleno ar. Com toda a calma, abriu a janela pelo lado de fora, entrou na sala, sentou-se e começou a rir. Ao perguntar-lhe o motivo do divertimento, Rumi respondeu que, se um policial passasse e olhasse para cima, veria um homem girando no ar junto à parede e ficaria estupefado. Os relatos sobre a levitação em Ashley House ajudaram muito a recuperar a reputação de Rumi, e daí por diante sua carreira, embora curta, foi impecável. Não muito tempo depois, no caso de Linus, ele voltou a casar-se com uma nobre russa que veio a ser a sua esposa dedicada e biógrafa entusiasmada. O casal fixou-se em Auteuil, na França. Sociável como sempre, Rumi gostava de receber amigos que admirarem sua coleção de joias. Sua saúde, porém, começou a fraquejar e ele passou a dedicar a maior parte do tempo à tranquila redação de suas memórias. Boa parte desses escritos dedicavam-se a chamar seus colegas médios de impostores. Uma exceção foi uma dama que ele conhecera em Londres e com quem trabalhou algumas vezes. Segundo ele, esta era uma média autêntica. Seu nome era Kate Fox Jenkins. Rumi continua sendo uma figura polêmica, enquanto viveu e mesmo muito tempo depois. Uma discussão sem fim buscou esclarecer se ele era ou não impostor. A levitação pode ser simulada, como sabe qualquer bom mágico. Antes de Rumi entrar em cena, já havia homens chamados Reis de Fogo, que pareciam capazes de manipular carvões em brasa, atuando em teatros e espetáculos de rua. Os truques que apresentava, embora habilidosos, não eram místicos. Pelo menos um artista em Vaudeville, Clarence Willard, fez carreira apresentando a ilusão de que seu corpo se alongava. Houve
quem destacasse a genialidade da estratégia de Rumi ao aceitar apenas hospitalidade e não dinheiro em troca de seu trabalho. Um cliente curioso e pagante poderia sentir-se livre para provocar ou testar um médium de diversas maneiras e acusá-lo de fraude, se assim quisesse. Porém, se tanto o médium como o cliente fossem vistas na casa de alguém, prevaleceria a regra da cortesia. Insultar o médium era o mesmo que insultar o anfitrião. Uma grosseria impensável, em especial nos círculos que Rumi cultivava. Outros detratores afirmam que a grandeza de Rumi não se reside no que ele fazia, mas sim no que seus clientes pensavam que ele fazia. Ele tinha grande carisma e um esplêndido senso dramático. Era capaz de armar uma cena e criar um estado de espírito entre os presentes como nenhum outro médium. Tinha o costume de anunciar o feito de antemão, de modo que os participantes ficavam preparados para vê-lo. Esperavam vê-lo e na maioria dos casos queriam vê-lo. A Dari Lindsay, por exemplo, havia sido cuidadosamente condicionada para acreditar em Rumi durante meses antes da sessão de Ashley House. Não é de surpreender que testemunhas de temperamentos diferentes nem sempre vissem a mesma coisa. Os relatos sobre as sessões de Rumi estão repletos de descrições feitas por pessoas honestas e inteligentes que não concordam quanto aos detalhes. A sessão de Ashley House é o mais famoso desse caso. Algumas testemunhas lembram que a lua cheia lhes permitia enxergar Rumi com toda a clareza, mas segundo Trevor Hall, que verificou num almanaque, não poderia haver um luar claro em nenhuma das duas datas apresentadas. Também há desacordo sobre quem estava em qual sala durante a levitação. Não ficou claro se o fato ocorreu no terceiro andar, no quarto ou mesmo no primeiro, e se as janelas pelas quais Rumi saiu e entrou estavam lado a lado ou frente a frente. Questiona-se até mesmo se a sessão de fato aconteceu. Seja em Ashley House ou em outro apartamento de Adari, em Londres, os críticos do espiritismo tinham especial inimizade por Rumi. Charlie Dixon chamou-o de bandido e salafrário. O grande mágico Harry Houdini, que certa vez se ofereceu para realizar a mesma levitação de Ashley House, disse que o médium era um hipócrita da pior espécie. Porém, embora muitos críticos tenham dado explicações sobre como Rumi pôde ter realizado a maioria de suas proezas, ninguém jamais provou uma fraude sua. Em 2 décadas de mediunidade, Rumi nunca foi pego cometendo uma trapaça. Esse fato foi por si destacado entre os médiuns da era vitoriana. Rumi morreu de tuberculose em 1886, com 53 anos de idade. Sua viúva pediu à prefeitura de Edimburgo que construísse um memorial em sua honra e ofereceu-se para pagar 500 libras pelo projeto. O conselho dividiu-se entre os membros que achavam Rumi um canalha e os que se impressionavam com seu status junto à aristocracia europeia. A segunda facção venceu e em 1888 foi erguido um monumento, uma fonte pública com o busto de Rumi. Depois de algumas décadas, a fonte quebrou e foi demolida. Em 1915, um espírita dedicado comprou a velha casa das irmãs Fox, santuário original do movimento, e removeu para a colônia espírita de Lilydale, no oeste do estado de Nova York. A casa incendiou-se em 1955. Para as irmãs Fox e Rumi, os monumentos foram efêmeros. Já não se pode dizer o mesmo, porém, do legado que deixaram. Evocação dos espíritos.